Bom dia, pessoal. Paz. Eu já te falei que as tuas palavras determinam o seu futuro. Aquilo que você fala é o que você tem. Eu já te disse que há um milagre na sua boca. Então seja feliz que aquilo que você falar vai acontecer no dia de hoje. Eu já declaro que o dia de hoje será um dia especial na sua vida. No dia de hoje haverá paz, alegria, santidade, presença de Deus, poder de Deus. Você vai ser visitado por anjos, a porta vai se abrir, essa doença vai sair, tudo vai dar certo, tudo vai dar certo. Nas dificuldades mais difíceis que você passar, Deus vai estar contigo, a porta vai se abrir, o milagre vai chegar hoje na sua vida. Se você crer, dá um glória a Deus bem forte, fala assim, eu creio. Dá um glória a Deus, fala assim, eu creio, glória a Deus, aleluia, amém. Graças a Deus por isso, o dia de hoje vai ser um dia abençoado para você, amém. Olha, vamos estar falando hoje sobre o cego Bartimeu, fica conosco aí, será só 15 minutos, ou serão 15 minutos de fé, milagres, poder, mas 15 minutos de crescimento, de sabedoria, onde a sua fé vai, subir. E você vai colocar as mãos e pessoas serão curadas. Você vai colocar as mãos e demônios vão sair. Você vai colocar as mãos e aquele lugar lá vai ser seu por possessão em nome de Jesus Cristo. Então nós vamos falar sobre o cego Bartimeu e depois fazer uma leitura do Salmo 24. Cego Bartimeu e Salmo 24. Vamos lá? Essa história do cego Bartimeu, ela é registrada em três livros do Novo Testamento, ou nos 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas. Mas vamos pegar sobre a referência do texto que está em Marcos capítulo de número 10. Deixa eu ver isso. Marcos capítulo de número 10 é o texto que vamos usar aqui agora por base desse nosso pensamento. Estava pensando aqui quanto que Deus nos abençoa. Você já parou para refletir o quanto que você é abençoado? Você já parou para refletir o quanto que Deus coloca as mãos sobre a sua vida e naquilo que Ele põe a mão, o milagre acontece? Você já refletiu um pouquinho sobre o seu passado e o presente? Como que Deus te abençoou lá atrás? Abrindo porta, estando contigo na dificuldade, até mesmo nos desafios e decisões erradas que você tomou, até mesmo nas atitudes erradas que você fez. Deus esteve lá e te guardou, e te protegeu, e te livrou. Quantas vezes eu já tive atitudes erradas? Quantas vezes eu agi de maneira inadequada? Quantas vezes no início da minha fé eu errava, e um erro feio, erro que misericórdia. E mesmo assim, eu via, não que eu merecesse, mas eu via Deus indo lá, pondo as mãos, ajeitando a consequência dos meus erros. Quantas vezes eu vi isso acontecer? Muitas, inúmeras. E com você? Quantas falhas você já teve e Deus foi te ajudando, te compreendendo? Deus ele foi com amor mostrando para você o caminho certo. E Ele fez. E agora que Ele fez, no dia presente, no dia de hoje, se você acha que Deus não vai fazer, claro que vai. Deus ele está contigo. As bênçãos dele te acompanham. Mesmo que você tenha errado e você está com esse coração arrependido, clamando a Deus, pedindo perdão, buscando a face dele, Deus ele vai te abençoar. Deus ele vai abrir a porta. Deus ele está contigo. Eu vou te falar com toda sinceridade aqui, nesse momento. Literalmente, nesse momento, eu vejo Deus contigo. Eu vejo Deus contigo. Eu vejo Deus cuidando de você. Talvez a ansiedade, o sentimento, o desejo estejam aflorados, mas Deus ele está contigo. A porta vai se abrir. Deus não vai deixar nenhum mal chegar até você. Descansa, tenha um dia tranquilo, tenha uma noite tranquila. A bênção de Deus
já está sobre a sua vida. Amém? Essa é uma palavra profética para você. Para você. Eu queria muito entrar aqui agora em Marcos 10, mas Deus estava me mandando falar. Aquieta o coração. Descansa, descansa. Deus vai resolver para você. Eu vou repetir. Deus vai resolver para você esse problema. Amém? Então fala assim, amém. Fala assim, eu tomo posse. Fala, eu tomo posse. Vamos lá? Vamos para Marcos capítulo de número 10. A Bíblia fala que em Jericó havia um cego. O nome do cego era Bartimeu. É interessante o nome Bartimeu. Bar é filho, Timeu é o pai. Então Bartimeu é filho de Timeu. E dizem as tradições, há um relato extra-bíblico, há um relato fora da Bíblia, que Bartimeu ele era um revolucionário. E Bartimeu ele tentou uma revolução contra Roma. E essa revolução não terminou bem. Bartimeu foi morto, todos aqueles que estavam insurgindo contra Roma morreram, e o filho de Bartimeu, o filho de Timeu, que é o cego, arrancaram os olhos do garoto e deixaram o garoto na cidade de Jericó para ficar como exemplo. Então Bartimeu, ele era o filho de Timeu, que não tinha olhos, ele não foi um cego de nascença, arrancaram os olhos ou furaram os olhos. E Timeu vivia mendigando em Jericó. Essa informação não está na Bíblia, mas faz algum sentido. Mas o que é importante? Que se Bartimeu nasceu com vista ou ficou cego por uma doença, se ele nasceu cego, uma doença congênita, ou se ele teve seus olhos furados, não importa. Não importa a gradação da doença de Timeu ou da cegueira de Timeu, não importa. O foco desse texto está no sentido. Depois você lê com bastante calma. Marcos 10, 46. O foco da história está no fato de Bartimeu, o cego, ele ouviu falar de Jesus. Ele era cego, estava mendigando, estava esmolando. E ele ouviu falar de Jesus. E como ele não via, ele deve ter perguntado, quem é este? Jesus. Jesus o que cura? Jesus que ressuscita? Jesus que liberta as pessoas de demônios? Aí alguém, claro, é esse mesmo. E a multidão gritava, ovacionando o nome de Jesus. E Bartimeu foi sendo guiado pelaquela voz e começou a gritar mais alto que a multidão. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E à medida que Bartimeu foi chegando perto de Jesus, ele gritava mais alto. Os discípulos tentaram interromper Bartimeu. Os discípulos tentaram obstruir a voz de Bartimeu. E Bartimeu não se importou com as dificuldades. Ele continuou adorando, continuou suplicando, continuou pedindo. Ele não olhou para saber o que estava acontecendo, ele não procurou saber o que estava acontecendo, ele simplesmente fixou a sua atenção ou seu olhar espiritual em Jesus. Ele fixou, eu vou lá, eu vou chegar, eu vou gritar. E ele foi clamando, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, até o momento que ele teve um encontro com Jesus Cristo. O que a gente começa a pensar aqui agora? Você teve alguns problemas lá atrás. Você teve problemas de doença, enfermidade, crises financeiras, crises emocionais, crises familiares. Quantos problemas você já venceu? E você está aqui agora. Esse nosso encontro é para você clamar mesmo e declarar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Esse nosso encontro é para que você tenha sua fé ativada. E Deus está ativando a sua fé hoje de uma maneira extraordinária. O cego não ficou querendo saber qual o motivo da sua cegueira, ele só olhava para Jesus e dizia, Jesus, tem misericórdia de mim. Claro que esse olhar que eu falo é um olhar espiritual, é voltar a sua atenção. Porque falar que o cego está olhando para Jesus não fica inteligente. Mas você entendeu, o cego ele fixou o seu olhar em Jesus.
Ele não ficou observando as vozes, ele não ficou observando a multidão, ele só queria Jesus. E nós temos que fazer isso todos os dias, fixar literalmente a nossa visão em Cristo, clamar a Ele, mesmo que multidões tentam nos parar, mesmo que as barreiras surjam, mesmo que as dificuldades cheguem, mesmo que pessoas nos puxem, nós temos que fixar os nossos olhos em Jesus Cristo. E cada dia gritarmos mais alto: Jesus, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aquele cego, ele só queria Jesus. Aquele cego não se importou com o passado, como ele vivia a sua necessidade, e ele não se importou com a multidão. Qual é a lição para nós? É não dar importância para as coisas que chegam. Não dar importância para as coisas que vêm contra nós. Temos que olhar para Jesus. Aquele cego, eu vou repetir, aquele cego olhou somente para Jesus. Ele fixou toda a sua atenção em Cristo. Ele não via Jesus fisicamente, mas ele via espiritualmente. Nós não vemos Jesus fisicamente, mas eu estou aqui agora com você, nesse pequeno estúdio, nessa pequena biblioteca, mas eu sinto Jesus aqui agora. Eu estou olhando para Ele. Eu sinto Jesus, eu sei que Jesus está comigo. Eu sei que você sente Jesus. Eu sei que você sabe que Jesus ele está contigo. Então, por que não clamar como fez o cego? Por que não clamar: Senhor, tem misericórdia de mim? Senhor, estou aqui agora. Senhor, abra as portas para mim. Por que não olhar para Jesus com um olhar espiritual como fez o cego? Jesus, tem misericórdia de mim? Clame assim. Clame a Deus. Peça com insistência, a tempo e fora de tempo. Você vai perceber que Jesus ele vai responder. Ele vai te trazer para Ele. Ele vai curar. Ele vai curar. Ele vai abrir a porta. Ele vai visitar esse seu parente. Ele vai restaurar sua família. Ele vai pôr as mãos sobre você e vai te guardar. Escute, hoje é profético, Ele vai pôr as mãos sobre você. Ele vai te guardar. Ele vai te proteger. Ele é o Deus poderoso. Não tem ninguém maior que Jesus. Nada pode romper quando Jesus manifesta. Ele é Deus, Ele é Senhor, é Ele que guarda, é Ele que protege, é Ele que abençoa, é Ele que abre a porta, é Ele que faz o sobrenatural. E Ele vai fazer isso na sua vida. Aquele cego, ele teve o seu problema resolvido. Aquele cego, ele deixou de ser cego. Agora é um homem livre, liberto, curado, transformado. O cego Bartimeu, o filho de Timeu, já não é mais cego. Eu profetizo sobre a sua vida que hoje o milagre chega e você vai ter uma nova história e você vai começar de novo. Eu profetizo sobre a sua vida o sobrenatural. Eu vejo literalmente portas se abrindo. Eu vejo como que uma cadeia de pedras ruindo e você sendo liberto em nome de Jesus. Milagres acontecem hoje, porque Ele é Deus. Deus que você serve é o Deus dos céus e Deus da terra. Ele determina, Ele manda, porque tudo é dele, foi Ele quem criou. Então você está na posição certa, fazendo a coisa certa, clamando a Jesus, o Filho
de Davi. Depois você lê com muita calma a história do cego. Eu só queria trazer para você o sentido prático, que é clamar, que é buscar e ter a resposta em Cristo Jesus. Quero ler com você o Salmo 24. Me permita ir com você até esse Salmo. Salmo 24, isso. Vou deixar só o primeiro versículo, tá bom? É dele, é de Deus, do Senhor é a terra e a sua plenitude. É dele, é de Deus, do Senhor é a terra e a inteireza, a plenitude, tudo. O mundo e aqueles que nele habitam. Então você é de Deus, você é dele. Aí ele explica por quê. Porque foi ele quem formou. Por que o mundo é dele? Por que a plenitude é dele? Por que o sol é dele, a lua é dele, as estrelas são dele? Por que você é de Deus? Porque foi ele quem criou. Quem cria é o dono. Quem cria é o dono. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e todos aqueles que nele habitam. Você pertence a Deus. Ele é o seu dono. Clame ao seu dono e o seu dono vai trazer uma resposta para você neste dia. Amém? Posso orar? Posso orar por você? Pai, pelo poder que é no nome de Jesus, eu coloco as minhas mãos agora, declarando céus abertos, repreendendo todo esse mal, toda essa seta, toda essa maldição. Eu repreendo agora em nome de Jesus Cristo e eu declaro um novo tempo. Eu declaro uma resposta, eu declaro sucesso, eu declaro portas abertas. Senhor, eu profetizo isso, eu profetizo agora em nome de Jesus. Senhor, estenda as tuas mãos, manifesta a tua graça, manifesta o teu poder, Pai, pelo poder que é no nome de Jesus eu abençoo. Deus, portas serão abertas, doenças eu repreendo, em nome de Jesus, problemas, dificuldades, desapareça agora, toda ação maligna eu repreendo, em nome de Jesus. E diga assim, eu tomo posse das bênçãos de Deus na minha vida, em nome de Jesus. Amém? Para a gente ir para casa, você vai clicar aqui, se inscrever nessa família de oração e vai enviar esse vídeo para 7 pessoas que você ama muito. Não esqueça, 7 pessoas. Faz isso agora para você não esquecer. Deus tem uma bênção para essa pessoa que você ama. Um grande abraço, fica com Deus. Deus te abençoe, paz.